Fala família, tudo tranquilo com vocês? Eu mesmo na voz, Felipe Analisa por aqui. Hoje a gente vai falar do atropelo que aconteceu ontem no Rio Grande do Sul, com direito à chuva de papel picado. Fica até o final do vídeo aí para você acompanhar com a gente. Rapaz, o que aconteceu ontem no Beira-Rio, hein? Que partida do Flamengo, aliada à falta de presença de ataque do Internacional. Um Flamengo 100% dominante, que só não fez mais gols pelos problemas sintomáticos que já tem desde o começo do ano. No começo do ano não, desde muitos anos atrás, que cria e faz poucos gols. Porque se o Flamengo fosse um time letal, certamente teria feito mais gols ontem. Que partida do Saul, Jorginho, meio campo fantástico, está sendo muito repercutida a partida dos dois. Tecnicamente, nível altíssimo, concentração alta, time se entrosando cada vez mais, resulta num futebol como esse. E o Internacional, muito aquém, né? O Roger Machado não conseguiu extrair o melhor dos jogadores. Eu vi o presidente do Inter falando que mas a diferença financeira é muito grande. Perdemos para um time com uma diferença de valor anual muito maior que a nossa. Mas se você for ver ali, tem Ener Valencia, tem Alan Patrick, tem Borré, contrataram um jogador recentemente, tem Bernabé, tem Vitão, que é um zagueiro caro, tem o goleiro titular da seleção uruguaia. Enfim, o time do Inter não é ruim, isso não é desculpa para não competir, pelo menos, que foi o que aconteceu. O Flamengo totalmente dominante, o Internacional não levou perigo algum ao gol do Rossi. Certo, aquela chance no final, que foi meio no susto ali, o Rossi estava na jogada, a bola bateu na trave, se fosse no gol ele pegaria certamente. Tirando isso, o Internacional não produziu nada. Então, assim, para um time desse, tem Ener Valencia, tem Borré, tem Alan Patrick, tem Thiago Maia, que eles falam de dinheiro, mas eles nem pagaram ainda, né? Contrataram o jogador e não pagaram tudo. Mas, enfim, o time do Internacional tem qualidade para jogar muito mais bola, até porque no começo do ano estava jogando bem melhor. Era um time muito mais temido do que essa fase atual do Colorado. E os jogadores do Flamengo, as contratações cada vez mais se estabelecendo, Samuel Lino melhorando seu nível cada vez mais. Tá faltando gol, né? Talvez ele não esteja tão preocupado assim com o gol. Ele tá focando mais nas assistências, se você reparar. Ele vai no fundo e geralmente ele cruza. Ontem ele bateu no gol, o Rocher espalmou. O Plata que fez um jogo primoroso. Que partida do Gonçalo Plata. Mano, jogadoraço que o Flamengo encontrou, na moral. Porque o que esse cara ajuda na defesa. Mas ele ajuda na defesa, ele é jogador de ataque. Tem que ser bom no ataque. Ele é bom no ataque também. Irmão, o cara é bom em todas as valências de um ponta. Como que o Pedro vai ser titular nesse time? Difícil tirar o Plata. Até o Luiz Araújo sobrou para ele também. Então, assim, nota do SofaScore do Plata ontem, 9.9. Se tirar 10, tá ótimo também. A Arrascaeta sempre que precisa, ele decide. O Bruno Henrique fez 2 gols. Por isso aqui, ó, de impedimento, o Mister Libertadores, ele sempre tá concentrado ali para guardar o seu. E é muito decisivo também. Ótima partida do Bruno Henrique, ninguém falou isso. Pressionou demais, correu o jogo todo, aguentou fisicamente. E tecnicamente é um jogadoraço, né? Sai na cara do goleiro com uma tranquilidade, ele limpa, chuta. De cara pro gol ele faz, ele é muito bom jogador. Ainda mais em fases decisivas que ele cresce de produção e se torna um jogador melhor ainda. E grande partida do Varela. A zaga muito sólida, não precisa nem elogiar uma zaga que vem jogando bem todos os jogos aí. E o destaque de ontem ficou por conta do Saul e do Plata. O Plata ajudando bastante na recomposição. O Varela hoje é o lateral mais feliz do mundo, porque ele tem ao seu lado um jogador que é atacante e ajuda pra caramba na recomposição. Então ele pode subir sem preocupação. O Plata ajuda quando o Varela não tá bem posicionado. Então, assim, um Flamengo que vem favoritíssimo, né? Ao título dessa Libertadores e é líder do Brasileiro com certa vantagem. O Palmeiras está encostando, mas ainda é líder isolado do campeonato. Então, assim,
muitos pontos positivos, muitos sinais, muitos bons sinais aí que a equipe vem dando após ter partidas ruins, né? Alguns jogos atrás e vem evoluindo. E vamos ver se o Saul vai ser titular agora ou se ele vai continuar rodando a equipe. O Alan não jogou, ainda bem, né? Porque a diferença do Saul pro Alan é abissal. E eu não sei se o Saul já atingiu o 100% fisicamente, que ele falou que não estava. Quando chegou, porque estava de férias, treinou separado, inclusive, e vem se condicionando cada vez mais. Então, assim, Alexandre jogou bem, não deu show, mas não comprometeu e conseguiu algumas jogadas boas. Um time, assim, muito bem montado, né? Uma estratégia muito boa do Felipe Luiz. É um time que joga em associação, aproximação. O cara toca, passa, sempre um dando opção para o outro ali na frente. Eles se conversam muito bem. Esse é o esquema do Felipe Luiz, um jogo de aproximação, eu diria. Então, assim, são jogadores tecnicamente de outro patamar realmente e que se entendem, né? Quando um toca para um e passa, o outro sabe onde deixar a bola. Eles vão trocando de posição ali, revezando os espaços. Então, eles conseguem gastar o tempo sem ficar se retrancando, né? Sem ficar esperando o adversário. Eles conseguem gastar o tempo com a bola no pé, com a posse de bola. Então, é um time que sofre muito pouco. Só precisa acertar esse detalhe que eu sempre venho falando aqui, que eles têm que serem mais letais, né? Concluir mais em gol e aumentar a porcentagem de conclusão em gol, e aí seria um time para brigar de igual para igual com o time de 2019. Esse elenco já é bem melhor do que o de 2019, mas o time titular, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o de 2019 ainda é um time mais brilhante. Apesar que esse time é mais caro, né? Mas o de 2019 tinha muito talento, tinha o Arrascaeta novo, tinha o Gerson novo. Enfim, não preciso ficar citando aqui, tinha o Gabigol no seu prime. Então, assim, o Bruno Henrique mais novo também é outra parada de jogador. É uma coisa absurda o Bruno Henrique mais novo. Se ele corre esse tanto agora com 34 anos, pensa há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Meu Deus, sai da frente. Como esse cara não jogou na seleção brasileira de 2019 a 2022. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Você assistiu o jogo, o que você achou da partida do Flamengo? Você acha que o Flamengo achou o time ideal? Quem você colocaria nesse time? Quem você não deixaria de fora? Você concorda com o Pedro no banco? Você é contrário a essa decisão, apesar que deu certo, mas você tem outra preferência? Comenta aqui o que você acha do time do Flamengo, o que você achou da partida de ontem e quem você acha que é capaz aí de derrotar o rubro-negro carioca, se é que tem algum time com esse potencial. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é sobre isso. Deixe sua sugestão. Se você quiser ver algum vídeo específico, vamos estar trazendo para vocês. No mais é isso. Se inscreve no canal, deixa um like, fortalece a gente a chegar à metinha de 500 inscritos se você puder. E é isso, tamo junto. Vamos para cima. Toda honra e toda a glória de Jesus.